Rubrica Artes tem hoje a assinatura de Carina Branco. Artes. Tive um bocado de sorte e também foi privilegiado pela graça de Deus e pela companhia do povo de Cabo Verde. Manuel de Novas foi um dos mais importantes trovadores de Cabo Verde e o compositor preferido de Cesária Évora, Bana e Ildo Lobo, entre outros. Vim trazer você o aroma daquele país. Apesar de ter nascido na ilha de Santo Antão, Manuel de Novas é considerado um filho do Mindelo, na ilha de São Vicente, onde por todo o lado vários indícios apontam para a sua influência ainda tão presente. Nesse Cabo Verde pequenino não estou, um crijoiar por viver feliz. Para conhecer um pouco deste compositor, fomos falar com o filho, Neu Lopes, que realizou o documentário Manuel de Novas, Coração de Poeta. Neu Lopes filmou músicos, sociólogos, políticos e familiares que falam sobre a vida, a obra e a herança de Manuel de Novas para a música e para a cultura de Cabo Verde. Assim, logo que terminei o curso disse que queria fazer um documentário. Já tinha trabalhado muito sobre a obra do meu pai, muita pesquisa, então decidi que, não havendo ainda nada feito a nível de audiovisual, para o meu pai não seria somente uma homenagem, mas seria um documento para a posteridade, que as pessoas passassem a conhecer um dos compositores que estavam por trás de Cesária Évora, por exemplo, e também do Ildo Lobo e de outros grandes músicos. As pessoas dizem que o Manuel, e isso é uma grande verdade, revolucionou a moda, revolucionou a forma de fazer a coladeira. Ele seguiu antes compositores como o Tigoi ou o Franco Cavaquinho, por exemplo, mas depois começou a fazer uma coisa que era própria, que é mesmo dele. E o Manuel conseguiu conquistar um espaço na cena musical cabo-verdiana que mais nenhum músico conseguiu até hoje. Como é que é possível que, sendo um dos maiores trovadores de Cabo Verde, não seja tão conhecido assim lá fora e não haja, por exemplo, aqui em Mindelo tem um centro museológico de Cesária Évora, mas não há nada em relação ao Manuel Novas. Porquê? Começa pela mentalidade aqui, que acho que já está um pouco a mudar, não é? Que é não dar tanto valor aos compositores, aos grandes compositores, mesmo os pequenos compositores, vou dizer isso, como se dá aos intérpretes. Muito bem que a Cesária, ela é que é a estrela, ela é que levou a Cabo Verde para o mundo, não é? Mas quem é que está por detrás de Cesária Évora? E se a Morna foi Património Mundial da Unesco, não foi só pela voz da Cesária Évora, foi também pelos textos e pelas composições, não é? Sim, de vários compositores, vários trovadores, são muitos, são imensos. E o seu pai tem um papel também, precisamente, nesse património histórico. Tem. O que é que ele fez? Que ele tocou praticamente todo o cabo-verdiano. E é isso que eu tento mostrar no documentário. Ele abarcou praticamente todos os temas, todos os assuntos que o cabo-verdiano se identifica. A saudade, a imigração, aquele desejo de ir, mas terá que regressar, não é? Para regressar tem de ir, como diz aquela morna se acabado que está virado, não é? O amor à pátria, a nossa vivência mesmo, a saudade, como já disse, fatos sociais, a cabo-verdianidade, os fatos sociais, e depois na coladeira, sobretudo, ele mostra também as paródias, a nossa vivência, o nosso humor, a crítica social, vai para a parte social, vai para a parte política. Portanto, ele passou para todas as faces políticas de Cabo Verde, desde a independência, depois para a democracia, depois para a vivência atual. Portanto, o Manuel de Novas tem uma obra que é histórica. Precisamente, o seu pai retratou a sociedade mindelense e não só, também a parte política, o amor. Apesar de ter nascido em Santo Antão, é considerado, não é, como um filho do Mindelo. Quem é que foi o seu pai para Cabo Verde? O meu pai é um herói nacional. Eu vou dizer, é uma figura que para mim é uma figura proeminente e é uma das figuras que, tal como Cesária Évora, é mais importante do que o Presidente da República, praticamente, está a ver? E mesmo o Presidente da República assume-se que é uma figura que realmente retrata Cabo Verde e que mostra a nossa história e mostra
quem somos e que é uma figura que estará permanentemente na história de Cabo Verde. Portanto, para sempre vai-se falar do Manuel de Novas. E que também contribui para esta construção da identidade de Cabo Verde. Exatamente, porque ele chama a atenção de muitas coisas, do que passou. O Manuel de Novas é quem somos, de onde viemos, o que é que nós somos agora, o que é que poderemos vir a ser. Portanto, há pessoas que diziam que o Manuel de Novas é um profeta, profetizava coisas, porque falava de assuntos que ele previa que iria acontecer, porque ele tem uma análise que vem das nossas raízes. Ele foi um homem muito viajado, passou por muitos portos, conviveu com várias pessoas de todos os cantos do mundo, praticamente. Precisamente, porque ele andava sempre no mar, não é? Exatamente. E outra coisa que eu digo que ele teve praticamente ele teve preso, vou dizer isso, era praticamente como uma prisão no mar. Quando tu passas meses aí, não tocas em vários portos, ou só tocas num porto, mas não entras, por exemplo, é quase como uma prisão, mas era uma prisão que ele soube aproveitar para a sua criatividade. Enquanto daí ele estava ali, exatamente, enquanto ele não trabalhava, nas suas horas vagas, portanto, ele lia muito, ele ouvia muitas notícias, tinha uns jornais, ouvia rádios a nível internacional e fazia as coisas dele. E recebia cartas de amigos que lhe davam conta do que estava a passar aqui na Terra, não é? E aí ele ia transcrevendo isso, e depois há aquele sentimento, como tu dizes, da saudade, aquele sentimento de voltar à Terra, aquele sentimento de querer colaborar com alguma coisa, mesmo estando fora. E quando ele estava cá dentro também, quando ele vinha de férias, bebia de tudo o que havia nessa altura. Por isso que ele fala daquela convivência com os amigos, com a família, etc., não é? Que saíram coladeiras interessantíssimas. E teve um dom também, um poder muito interessante, que ele era digamos que a sua técnica, alguém disse isso, que é quase cinematográfica, que ele consegue transcrever exatamente o que se passa, não só o que se sente, mas também o que se passa, e transforma aquilo praticamente em imagens e em sons, que a pessoa, quando está a ouvir a música, está a ver exatamente no presente momento o que é que está a acontecer. E tem uma outra vantagem, que é muitas dessas músicas são intemporais, porque aconteceu antes, mas está a acontecer agora e já sabemos que poderá vir a acontecer outra vez. Não é? É por isso que ainda hoje artistas da nova geração, ainda no outro dia no Jay-Z Bird eu estava a ouvir uma cantora que estava a tocar com o Bau, e ainda hoje a nova geração vai buscar as mornas dele, ou as coladeiras. Vão. É uma referência. E é uma referência para muitos, e os compositores assumem que vão beber do Manuel de Novas, assim como o Manuel bebeu do Beleza, por exemplo, mas ele foi um dos compositores mais produtivos na história da música. Há compositores aqui que ultrapassaram em número as músicas dele. Há vários aí que têm 200, 400 composições, o Manuel deve ter 200 e tal composições por aí. Penso que é isso, porque na recolha que eu tenho já são perto de 200 composições, mas não tem aquelas que foram encomendas, por exemplo, encomendas para o Carnaval e outras coisas que ainda estão aí perdidas, outras letras que ele escreveu lá para os anos 60 que ele não chegou a musicar, por exemplo. Portanto, são mesmo muita coisa. Só que a diferença do Manuel é que praticamente, eu vou dizer isso, mas acho que quase toda a gente concorda, é praticamente impossível você ouvir uma música do Manuel que você não gosta. Gostamos de todas, mas mesmo todas. Está a ver quando você compra um CD, compra só por causa daquela música, porque aquela música é que te toca. Não, do Manuel praticamente todas as músicas nos tocam. Ouvimos Neu Lopes, realizador do documentário Manuel de Novas, Coração de Poeta, e também filho do compositor cabo-verdiano. Vou brincar com o coração de um poeta. Acabou brincar com o som gemido de ser violão. Acabou brincar com a filosofia desse povo. Esse povo de Deus que
que cai é pobre de ninguém. É o ponto final nesta emissão. Nós, já sabe, estamos de regresso daqui a 2h30 com mais informação. Se nos quiser continuar a acompanhar, pode fazê-lo através da nossa página RFI Português, Facebook e no Twitter. RFI.